Salve geral! E aí, tudo bem com vocês? Então, amanhã tem a final, né? A grande final entre a Argentina e a França, né? As duas seleções aí que fizeram a melhor campanha, as melhores campanhas da Copa. E a questão é, se o Messi, se a Argentina for campeã, conseguir, depois de muitos e muitos anos, ser campeã do mundo, o Messi vai conseguir superar o Maradona? Vai ser maior que o Maradona na visão dos argentinos e do mundo como um todo? Esse é o tema do vídeo hoje, a gente vai discutir essa questão. Mas antes, já deixa aquele like aí, dá aquela força pra mim aí, pro canal. Quanto mais like vocês derem, quanto mais vocês comentarem, mais o canal cresce. Porque engaja, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, né? Isso é bom pro canal, tá? E lembre-se, tem a comunidade do canal, sempre coloco coisas lá, participe, comente, dê sua opinião lá na comunidade também. Bom, a questão em termos de números, se nós analisarmos o número, só números, né? Ou seja, números de gols marcados, números de títulos ganhos, números de gols marcados tanto pelos clubes quanto pela seleção, né? A seleção argentina, o Messi nitidamente ganha. Os números do Messi são melhores que os números do Maradona, tá? Lembrando que o Messi, ao longo da sua carreira, comparado com o Maradona, sempre foi muito mais focado que o Maradona. O Maradona teve vários problemas ligados à questão de saúde, questão, né, de vícios, etc. Todo mundo sabe. Então, o Messi sempre foi mais focado que o Maradona. E isso se refletiu nos números. Os números do Messi são números melhores que o Maradona. Se nós analisarmos plasticidade de futebol, ou seja, aquela coisa da arte, né, da habilidade, no sentido de fazer lances plásticos, lances impressionantes, o Maradona, a meu ver, ele foi mais impressionante que o Messi, em termos de lances plásticos, né, em termos de plasticidade de futebol, de habilidade ali, né, de lances assim geniais, diferentes da lógica do futebol. O Messi sempre foi muito mais objetivo. Ele não dá tantos dribles, né? Os dribles eles são bem objetivos e curtos e já para fazer gol. Isso também contribuiu para que ele fizesse muitos e muitos gols, né? O Messi tem quase 800 gols, né? Mais de 790 gols, que é uma coisa impressionante. Tendo em vista que ele ainda tem pelo menos aí uns 2 anos de carreira, né? E o Maradona fez 360 gols aproximadamente. Então, bem menos gols. Né? Na Argentina, na seleção argentina, o Messi também tem mais gols que o Maradona. Então, a gente pode definir aqui, o Messi foi mais objetivo, em termos numéricos é melhor que o Maradona. Né? Em termos de plasticidade, aí uma questão subjetiva também, eu acho o Maradona superior. Ok. Aí a questão não é essa, né? O Messi vai ser maior que o Maradona? Olha, acho muito difícil o Messi conseguir ser maior que o Maradona. Por que eu acho que o Messi dificilmente será maior que o Maradona? Até mesmo ganhando a Copa do Mundo. Claro que ele vai ficar ali muito pau a pau com o Maradona, mas acho que ele não consegue superar a idolatria do Maradona. Por quê? O Maradona, ele é extremamente ídolo, herói, deus na Argentina e na Itália. Na Argentina, por quê? Na Argentina, porque ele surge ali, ele vem de uma região pobre, ele desenvolve seu futebol ali, no Argentino Júnior, ele vai para o Boca, né, depois, e tem a seleção. Na seleção, o que nós temos que entender? Por que o Maradona é tão grande para o povo argentino? A gente tem que entender o quê? Que em 86, quando o Maradona ganhou a Copa mesmo sozinho, né, porque o time argentino não era tão bom, a Argentina tinha acabado de sair de uma guerra, que é a Guerra das Malvinas. Né? E na Guerra das Malvinas, a Argentina perde para a Inglaterra. Foi a guerra entre a Argentina e a Inglaterra. E o irmão do Maradona morre na guerra. Não sei se vocês sabem disso. O irmão do Maradona morre na guerra, assim como vários outros argentinos morreram. A Argentina foi derrotada pela Inglaterra. Aí quando tem a Copa de 86, na semifinal a Argentina justamente pega a Inglaterra e
naquele jogo icônico, um dos maiores, talvez o maior jogo da história das Copas. Comenta aí se aquele jogo da Argentina e Inglaterra foi o maior jogo da história das Copas. Cita aí, coloca aí, concorda ou discorda, comenta aí nos comentários, deixa nos comentários a sua opinião. Aquele jogo foi incrível por quê? Porque o Maradona fez 2 gols icônicos. Ele fez um gol sensacional, impressionante, saindo, driblando todo mundo do meio campo. Depois ele fez um gol com a mão, La Mano de Deus, né? Em que ele, no imaginário popular, ficou como? Como o cara que tapeou os ingleses, né? Que tinham matado os argentinos antes. Então ficou isso. Nós conseguimos roubar a carteira dos ingleses que nos mataram antes, né? Que nos humilharam antes. Então isso mexeu com o brilho do povo argentino. Isso é praticamente insuperável. Insuperável, é muito difícil. Muito difícil superar, porque o contexto é outro, né? Não tem contexto político envolvendo essa questão, é muito difícil. Outra questão importante que faz com que o Maradona seja muito gigante. Ele, na Itália, ele fez o Napoli, que era um time do sul da Itália, de uma região pobre da Itália, né? É lindíssima, mas pobre da Itália, naquela época, né? Que sofria muito preconceito do norte da Itália. Então, é mais ou menos o que acontece aqui em relação ao Nordeste, né? O Nordeste sofre preconceito do Sul, muitas vezes. Lá acontecia um nível muito mais alto, muito mais elevado. O Sul sofreu preconceito do Norte rico da Itália. Então, o Napoli sempre, a torcida do Napoli sempre era chacoteada, era perseguida, o Napoli era perseguido. Então, ele conseguiu fazer o Napoli, que era um time relativamente pequeno, tradicional, mas pequeno na Itália, se transformar nos maiores clubes do mundo, simplesmente da Europa e do mundo, sim. Ele fez o Napoli ganhar 2 campeonatos italianos e incrível porque ele fez o Napoli ganhar o campeonato italiano, sendo que o campeonato italiano era o mais relevante do mundo, era o principal campeonato nacional do planeta, era o campeonato italiano. O que é o campeonato inglês hoje era o campeonato italiano naquela época, com times incríveis, como o Milan, do Van Basten e do Gullit e do Frank Rijkaard, né? Então, era um campeonato impressionante. O centro do mundo era a Itália. Então ele fez o Napoli ganhar o campeonato italiano, transformou o Napoli num time grande da Itália, hoje o Napoli é um time grande da Itália, e fez o Napoli se transformar num time impressionante e relevante na Europa, grande na Europa, disputar títulos na Europa, né? Isso é impressionante, né? Ele elevou o status do Napoli, ele transformou um time que era um time pequeno num time grande. Isso marcou a época, marcou a década de 80, marcou o mundo. Coisa que o Messi não fez. Então, isso faz do Maradona um cara gigantesco, tanto na Itália quanto na Argentina, além de a nível mundial também. Isso eu acho que o Messi não vai conseguir superar. Por mais que ele ganhe títulos aí. Essa grandeza do Maradona. E o Maradona tem uma coisa também que é um diferencial, que é uma coisa incrível, que é o carisma. Ele conseguia se conectar com o povo de uma forma muito carismática, né? Porque ele vinha, né, de uma região pobre, ele vinha de um país com problemas sociais, ele se conectava justamente com os pobres. Na Itália, ele foi se conectar com os pobres da Itália. Então, ele tinha esse carisma, coisa que o Messi não tem. O Messi não tem essa empatia com o povo, né? Então, para a gente analisar a grandeza, tem muito a ver também com o ídolo é a pessoa, com o idolatrado é a pessoa, né? Então, eu acho difícil o Messi conseguir superar o Maradona em termos de grandeza para o futebol argentino. Mesmo ele ganhando a Copa. Se ele ganhar a Copa, ele tem feito uma Copa impressionante. Ele vai atingir um status de Deus também, mas eu acho que ele não consegue superar. Não consegue superar por causa do contexto histórico. Aquilo que aconteceu na Argentina em 86, toda a situação contra a Inglaterra, né, que o Maradona protagonizou. Né? A vida do Maradona é mais dramática também do que a vida do Messi. Tem uma história mais interessante, tem até uma série importante e conhecida sobre a vida do Maradona em uma plataforma de streaming conhecida. Então, o Messi, para mim, para todos, né, tem números melhores,
Pode-se discutir se o Messi é melhor que o Maradona, eu acredito que é discutível. Mas em termos de grandeza, eu acho que o Messi não consegue. Mesmo ganhando a Copa do Mundo. Claro, né? Vai ser super respeitado, né? Etc e tal. Mas mesmo assim, eu acho que ele não consegue passar o Maradona em termos de grandeza devido às características que eu citei. E vocês, o que vocês acham? O Messi ganhando a Copa, ele se transforma no maior ídolo do futebol argentino? Ele supera o Maradona em termos de idolatria? Comenta aí, dê sua opinião e comenta o que você acha. E não deixe de compartilhar esse vídeo que é importantíssimo. Manda nos grupos dos amigos aí, do futebol, aquele grupinho. Fala pro pessoal assistir, comentar. Dá aquele like, hein? É nóis. Falou!